Olá, meu nome é Danilo, eu sou professor de Geografia e hoje a gente vai aprender sobre a Bacia Amazônica. Bem, o que é interessante saber sobre a Bacia Amazônica? Primeiro, o que é uma bacia, né? É uma bacia fluvial. É uma bacia hidrográfica, quando você tem um rio principal e você tem os seus afluentes, os rios que vão descarregar a sua água naquele rio principal, tá? É uma área. Então, essa área ela é cortada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Beleza. Bom, o que a gente precisa saber? 46% dessa área total ela está no Brasil. Por quê? Porque o rio Amazonas ele não nasce no Brasil, ele nasce na Cordilheira dos Andes, fora do território brasileiro. Então, o resto da bacia amazônica está nos outros países aqui da América do Sul. Tá? Vamos lá. Os limites dessa bacia, como que é, né? Você tem o limite ao norte, ao oeste e ao sul, o que vai delimitar essa área da bacia amazônica. Ao norte, você vai ter o Planalto das Guianas, tá? Que vai ser aqui no Brasil. Ao oeste, a gente vai ter, no caso, a Cordilheira, tá? dos Andes, que é onde vai se originar o rio Amazonas. Ele nasce naquela região e não recebe o nome de Amazonas ali. Bom, e ao sul a gente vai ter o Planalto Brasileiro, tá? O Planalto Brasileiro. Esses são os divisores de águas que delimitam a área da bacia amazônica. Vamos lá. O rio Amazonas, ele é o segundo maior em extensão do mundo, tá? Há controvérsias, há quem diga que o primeiro é o Amazonas, mas o primeiro, sim, é o rio Nilo, tá? No Egito. Pouca diferença de quilometragem entre os dois, tá? O rio Nilo apresenta 7.000 e poucos metros de quilômetros, em quilômetros, né? E o Amazonas possui 6.800 e poucos quilômetros de extensão. Porém, o Amazonas ele é o primeiro em volume d'água, então o volume de água que tem ali é muito grande mesmo, tá? Por isso que ele possui uma grande vazão, tá? Algumas características da região que a gente precisa saber, por que acontece esse volume de água imenso, é porque ali é um clima equatorial, um clima quente, com alta temperatura, e você vai ter uma grande quantidade de chuvas, o que vai favorecer esse grande volume da água naquela região. Tá? Isso vai gerar um grande potencial, que é o potencial hidrelétrico, de geração de energia. Tá? Os afluentes do Amazonas, eles possuem um grande potencial para construir usinas hidrelétricas ali. Porém, o que dificulta é o acesso àquela região, tá? E outra coisa é que é uma região mais plana, uma região de planície, o que desfavorece também o uso, beleza? Porém, o que é interessante é o uso para navegação desse rio, tá? Do rio Amazonas e dos afluentes também. Porque a comunicação se dá através dos rios. É muito difícil você encontrar grandes rodovias na região amazônica. Então a população acaba usando os rios mesmo para transporte e para comunicação naquela região. Outro fenômeno que a gente pode abordar aqui é o da pororoca, quando acontece o encontro das águas do rio, tá? com o mar. Tá? Então isso vai acontecer em certa época do ano. E além disso, a água do rio ela é tão intensa, ela é tão forte, que ela vai mar adentro e por quilômetros a água do mar é doce, por causa de tão grande que é a vazão do rio Amazonas nessa região. Então o que é mais importante você lembrar dessa aula aqui é o potencial que existe na região, tá? O hidrelétrico e navegação, e você saber que a bacia amazônica ela é cortada pelo Amazonas e os afluentes, e possui um grande volume de água em sua característica. Então é isso aí, obrigado, até a próxima vez.